Olá, boa noite, tudo bem? Segundo ano, vamos lá complementar a aula 2, né? Vou colocar que essa aqui é a aula 2.1, que é a complementação da aula 2 de Revolução que eu já iniciei, ok? Então, o que nós vamos complementar essa aula? Nós temos duas questões para falar importantes sobre a Revolução. Primeiramente, sobre as ideias que elas defendiam, né, que é a liberté, igualité e fraternité, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, e o grande anseio dos revolucionários franceses em trazer igualdade à França. Só que, para o pensamento deles, seria essencial derrubar o monarca absoluto, a monarquia absoluta, e instituir uma república, para que essa igualdade pudesse chegar na França, certo? A luta foi feita durante 10 anos, foi de 1789 a 1799. Porém, os anseios dos revolucionários, né, de esquerda, não foram alcançados. Nós temos aqui, eu vi você mais ou menos um organograma, dizendo o seguinte, que essa parte da Revolução é uma parte muito popular e muito radical ao mesmo tempo. Que vocês vão entender que diante de um processo revolucionário de mudança, tem aqueles que querem manter o processo, porque estão sendo beneficiados, e tem aqueles que querem acabar com o processo. Ou seja, na França não era diferente. Existia, né, os defensores da esquerda, que eram chamados jacobinos, que era aquela camada do terceiro estado, né? Era pequenos proprietários, né? A pequena burguesia, né? O povão, né? Que estavam ansiosos por uma república. Por quê? Lembra que eu falei que era uma sociedade estamental, dividida em estados? Ou seja, esses jacobinos seria quem? Aquele do terceiro estado, que tinham que manter o luxo do clero e da nobreza, do primeiro e do segundo. Então, obviamente, que eles queriam propor mudança. Isso é certo. Existiam aqueles que eram beneficiados pela riqueza, né, da monarquia, que eram chamados nobres. Ou seja, eram elementos de direita, chamados girondinos, que estavam satisfeitos como a França estava governando. Ou seja, para eles a monarquia devia permanecer, certo? Então existia uma posição entre elementos de esquerda, jacobinos, e elementos de direita, chamados de girondinos. Mas tinha também os caras do centro, aquele cara que me parece que não sabe para quem ele vai, para que lado ele vai defender. Eram chamados dos grupos do pântano, ou planície. Eles eram do centro. Por exemplo, se os girondinos estivessem no poder, eles ficariam do lado dos girondinos, da direita. Se os jacobinos estivessem no poder, eles ficariam do lado dos jacobinos. Ou seja, tipo assim, vai na aba do chapéu de quem está no poder, certo? Uma outra grande questão que eu quero lembrar para você, né, que antes desse cenário, dessa divisão de ideologias, existia um fator que já desestabilizou o poder real, que foi um acontecimento ocorrido em 14 de julho de 1789, que foi a queda da Bastilha. O que significa isso? A Bastilha era um lugar de presos políticos. Estes eram contra a monarquia absoluta. Mas como Luís XVI, o rei da França, era extremamente absoluto e rude, ele aprisionava todo elemento que era contra a visão governamental dele. Ou seja, o povo então, enfurecido pelas medidas autoritárias do rei Luís XVI, o povo invade a Bastilha para tirar os presos políticos. Então o rei começa a perceber que o poder dele está meio que na balança, né? Esses revolucionários não estão de bobeira, eles querem propor mudança e querem chegar ao poder, certo? Então prestem bem atenção nesse fato. O rei, então, em 1791, é instituído, então, após a queda da Bastilha, uma Constituição, né? Essa Constituição, ou seja, é um conjunto de leis. Então, vocês vão começar a perceber que esse conjunto de leis existente já vai beneficiar algum grupo político da França, certo? Vai começar a propor o quê? A fragilidade do monarca. Por isso que em 1792, você pode perceber, o rei já é julgado e decapitado. Ou seja, o rei decapitado na Europa naquele período, então a França foi a primeira grande nação que possibilitou a decapitação de um rei. Então o absolutismo estava em queda.
é chegada então a República Jacobina, ou seja, aquela república que vai beneficiar as camadas mais ansiosas pela vinda, pela chegada de uma república. Eles fizeram medidas que favoreciam a eles mesmos. Lógico, né? Quem está no poder, ele infelizmente não governa para todos. Ele vai defender as suas ideologias, seu modo de ver. Ele começa esse período, ocorreu o fim da escravidão nas colônias, o fim dos direitos feudais, né? O fim do voto censitário, aquele voto que era tanto aclamado pelo terceiro estado, né? Posteriormente, o que vai acontecer? Os jacobinos, ainda permanecendo no poder, vai existir um período muito radical na França, né? Chamado período do terror. Nesse momento, nós temos um burguês no poder. O nome dele é Robespierre. Robespierre começa a ter atitudes muito autoritárias. Eu acho que ele se exaltou na sua governança de burguês. Ele era um burguês do terceiro estado e não precisava chegar àquele ponto. Por quê? Porque os opositores iriam aparecer. Não é de se estranhar. Robespierre também foi decapitado, tá? Em 1795 é chegado então o Diretório da França, ou seja, a alta burguesia volta ao poder, aquele grupo que tanto quer derrubar o terceiro estado, né? Que são os girondinos, que querem derrubar os jacobinos, que é a pequena burguesia mais o povo, tá? A França então, diante desses quase 10 anos de governo, de revolução, de propor mudanças, você percebe que a França ainda está instável, muito instável. A crise econômica ainda permanece na França. Obviamente que vai ter que ter um acontecimento que vai mudar a vertente francesa. O grande acontecimento, gente, é o golpe do 18 Brumário. Ou seja, é o momento em que Napoleão chega o quê? Ao poder na França, né? Diante de tanta instabilidade política, né, ele vai chegar ao poder. E ele chega ao poder, eu posso falar, o período em que Napoleão está governando a França ela sofre uma transformação, né? Ela consegue se estabilizar, né? Por mais que o primeiro governo dele foi muito ditador, né, ele começa a manter a ditadura, porque ele percebe que a França, com todas essas revoluções, vão gerar mais ainda fragilidade econômica. Ele mantém inicialmente um governo ditatorial com medidas até bastante rudes para tentar estabilizar. Agora, falar sobre o governo de Napoleão é também uma grande aula com outras abordagens, que eu vou ter que falar sobre o Congresso de Viena, a Santa Aliança, ou seja, conteúdos que temos que esmiuçar para você entender como Napoleão começou a governar. E, posteriormente, você vai perceber que ele é tão assim autoritário que em 1806 ele decreta o bloqueio continental. Ou seja, querendo fragilizar a economia da Inglaterra, que era a sua principal inimiga econômica, ele começa a propor propostas que vão enfraquecer a Inglaterra. Por esse motivo, é chegada então no Brasil a vinda da família real. É conteúdo para a próxima aula. Um beijão.